Como vencer as dificuldades da vida. Autor David Paul Young Cho. Narração Adailton de Jesus. Tempestades são ocorrências frequentes na natureza. Embora não o desejemos, tempestades, tornados e furacões acontecem, deixando em sua passagem casas arruinadas, colheitas estragadas e vidas ao desabrigo. Assim como temos as tempestades naturais, também temos as tempestades espirituais, mentais e de relacionamentos. Tentações, problemas e dificuldades vêm à nossa vida ameaçando deixar atrás de si um caminho de esperanças despedaçadas, ambições não realizadas e expectativas não cumpridas. Essas tempestades que não convidamos chegam mais de uma vez em nossa vida cristã. E não há exceção, todos nós passamos pelas tempestades da dificuldade. Quando a vida é obscurecida pela nuvem negra que pressagia uma dificuldade, você, se não souber lidar com ela, poderá sofrer uma devastação terrível. Mas há uma solução. Mediante o exemplo e atitude do apóstolo Paulo em Atos capítulo 27, podemos ser vencedores, podemos alcançar a vitória. Ouça as vozes certas. Por ter pregado o Evangelho de Cristo, Paulo viajava como um dos presos acorrentados em um navio. Durante a viagem, os presos foram colocados sob a custódia de um oficial romano chamado Júlio. Pararam em bons portos, na ilha de Creta, e aí permaneceram por vários dias. O tempo ficava cada vez pior, e logo chegaria o inverno. Bons Portos era um lugar aberto e inadequado para se passar o inverno. A maior parte da tripulação achava melhor seguir até Fenice e ali passar o inverno. Deram ouvidos à voz da razão humana e permitiram que ela os guiasse. Paulo escutou uma voz diferente, a voz de Deus. A esta altura, Paulo fez uma demonstração importante. Ele disse: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos capítulo 27, versículo 10. A tripulação, porém, ficou indiferente ao que Paulo dizia. Deram ouvidos à voz da razão e se encaminharam para o desastre. A Bíblia mostra claramente duas vozes em contraste que nos falam hoje. Uma vem dos altos e outra encontra-se atada pelos limites terrenos. Quando você lê a Bíblia e vai à igreja e ouve a pregação da palavra de Deus, está ouvindo a voz que vem dos altos, mas quando a pessoa entra em um mundo temporal, é inundada com a voz da tentação terrena, a voz do mundo de Satanás. Assim como a tribulação do navio de Paulo foi forçada a tomar uma decisão, você também o é. E se não der ouvidos à voz correta, resultados desfavoráveis serão inevitáveis. Muitos problemas difíceis parecem montanhas grandes demais para serem removidos. Temos abundância de desenvolvimento tecnológico e científico, mas ainda nos falta a sabedoria para tomar decisões sadias e viver vidas de sucesso. As palavras de Paulo foram certas nesta ocasião em particular. A Bíblia é verdade para todas as idades. Tem ela os recursos da sabedoria e conhecimento abundantes de Deus. Por meio da Bíblia, a voz que vem do alto fala claramente, dando conselhos de sabedoria a todos os que passam por dificuldades. Contudo, muitos negligenciam a leitura da Bíblia. Ora, dizem, a Bíblia é um livro antigo, não se aplica à situação atual. Sinto pena dessas pessoas. Seu conhecimento científico moderno e seu raciocínio jamais poderão substituir a sabedoria da palavra de Deus. Mediante o ensinamento bíblico, Deus claramente nos mostra como tomar nossas decisões diárias baseadas em sua palavra infalível e não nas vozes falíveis da razão humana. De agora em diante, quando você se deparar com um problema difícil, leia a palavra de Deus e medite nela. Vá em oração e ouça a voz de Deus que te guiará para uma vida eterna, plena de vida e amor e vitória. Compreenda suas limitações.
No princípio parecia que ia ser uma viagem agradável. O tempo se apresentava perfeito, os presos comportavam-se bem e havia muita carga a bordo. Mas ao penetrarem o mar Egeu, o tempo mudou abruptamente. Sobreveio-lhes uma tempestade carregada de fortes ventos. O navio, em meio ao furacão, foi jogado para o mar alto e sacudido sem misericórdia. No primeiro dia da tempestade, eles usaram de todos os meios para cingir o navio. Atos capítulo 27, versículo 17. No segundo dia, a tempestade era tão forte e as ondas tão grandes que se acharam à mercê da sorte. Com tristeza, começaram a lançar a carga ao mar. Com isso, pretendiam aliviar o navio. Este ato destruiu-lhes a esperança de lucro. A essa altura, lutavam por suas vidas. No terceiro dia, a tempestade continuava e as ondas cresciam em tamanho e violência. Como último recurso, lançaram ao mar a armação do navio. Isso significava que já não tinham controle dele. A única coisa que podiam fazer era esperar. Mas os ventos não diminuíram. O mar encapelado piorava cada vez mais. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Atos capítulo 27, versículo 20. Tal é a sorte da sabedoria humana quando encontra a tormenta da dificuldade. Tenho pregado por mais de 20 anos e conheci muitas pessoas que passavam pelas tempestades da vida. Por algum tempo, tentam fazer com que as pessoas do navio se acomodem e encontrem segurança apenas na esperança. Procuram sustentar seus lares, negócios e vidas pessoais por meio de sua própria sabedoria, determinação e experiências. Por algum tempo, tudo parece que vão conseguir. Entretanto, logo descobrem que sua sabedoria não pode controlar as situações. Então começam a aliviar seus barcos da vida. Começam a desistir de suas esperanças, de seus lucros e até mesmo de suas posições. Isto, contudo, ainda não faz que seus barcos da vida cheguem a salvo ao porto. Depois de esgotarem todas as esperanças, caem no desespero. Tornam-se inconscientes dos confinamentos restritos de suas próprias capacidades. Então, que muitos vão a Deus pedindo-lhe ajuda. Quando tudo vai bem, nós, os seres humanos, parecemos fortes e autoconfiantes. Mas quando os tempestuosos ventos da dificuldade começam a soprar em nossa vida, a fé na sabedoria e tecnologia humanas enfraquece. Não podemos fazer frente às tempestades que entram em nosso viver. Devemos compreender nossas restrições. Devemos estar continuamente prontos a clamar a Deus e receber ajuda e a sabedoria que vem do alto. A certeza de pertencer. Ao perder os passageiros e a tripulação perder a esperança, ficaram tristes e até perderam o apetite. A reação de Paulo, porém, foi diferente. Ele sabia como vencer as tempestades da vida. Em um trecho do discurso de Paulo a seus companheiros de viagem, encontramos 3 segredos importantes para superar as dificuldades. Ao contar aos companheiros a visita do anjo, Paulo primeiramente declarou: o anjo de Deus de quem eu sou. Atos 27, versículo 23. Para os que pertencem a Deus, ele é a sua herança. Nós, os crentes, não devemos olhar para o mundo, dinheiro, fama ou engenhosidade humana. Nosso recurso vem de Deus. Ele é o nosso banco, nossa vida, nosso negócio e nosso êxito. Ao morrer na cruz, Cristo não deixou nenhum bem tangível a seus seguidores. Não deixou terra, dinheiro nem posição. Mas deixou a seus seguidores as mais maravilhosas de todas as heranças. Abriu o caminho para o relacionamento restaurado com nosso Pai. Deus, o Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai. Por meio de Cristo, nós temos acesso a Ele. Por meio de Jesus Cristo, Deus se torna nossa herança, nosso prêmio glorioso. Uma vez que Deus se torna nossa herança, já não precisamos recorrer ao mundo ou à engenhosidade humana procurando ajuda. Os recursos divinos tornam-se nossos. Pertencemos a Deus e, nessa certeza, cremos que Ele nos fará passar por qualquer dificuldades que enfrentarmos. Li a história da esposa de certo pastor pobre.
Seu marido tinha um trabalho de meio expediente enquanto principiava uma pequena igreja. A vida deles era cheia de pobreza. O salário mal conseguia chegar ao final de mês. Então o pastor perdeu o emprego. A igreja era tão pequena que o salário era limitado a uma oferta. As contas continuavam a empilhar-se e eles não tinham com que pagá-las, não sabiam o que fazer. A esposa teve de procurar emprego, mas o emprego que encontrou não cobria suas necessidades. Certo dia, em desespero, a esposa do pastor começou a ler a Bíblia. Seus olhos foram dar numa passagem do livro de Mateus que relata o incidente de Cafarnaum, quando os coletores de impostos se aproximaram de Pedro, perguntando-lhe se Cristo pagava o imposto do templo, ao que ele imediatamente respondeu que sim. Chegando-se Pedro a Jesus, ele lhe perguntou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Cristo então disse que eles deviam estar isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus capítulo 17, versículo 25 ao 27. A esposa do pastor pobre ficou profundamente impressionada com essa passagem. A porção que particularmente falava a sua situação foi quando Cristo mostrou a Pedro a maneira de pagar os impostos, dizendo: por mim e por ti. Ela compreendeu que pertencia a Cristo e ele pertencia a ela. Sua vida e a de Cristo não eram duas, mas uma. Movida pela compreensão da certeza de pertencer, ela começou a chorar. Mais tarde, mostrou a verdade desta passagem a seu marido, dizendo-lhe: vivemos com Cristo. Ele pode encontrar os recursos que hão de suprir nossas necessidades. Cheios de fé, começaram a orar juntos. Logo depois, Deus respondeu. O esposo encontrou um emprego maravilhoso. Puderam pagar todas as suas dívidas. Mais tarde, tornaram-se ministros pioneiros de êxito e sua igreja cresceu muito. Por meio dessa experiência, a esposa do pastor descobriu que pertencia a Deus. A certeza desta compreensão produziu resultados poderosos. A despeito de ventos tempestuosos e esperanças perdidas, Paulo também sabia que pertencia a Deus. Os que não creem em Cristo não têm para onde se voltar quando as coisas dão em erro, quando as tempestades da vida ameaçam destruí-los e quando o mundo todo parece voltado contra eles. Mas nós, os crentes, sabemos que pertencemos a Deus. Sabemos que Ele é nossa herança e nossa proteção. Ainda que a terra toda se transforme em nosso inimigo, temos a rocha firme de Cristo, na qual podemos nos firmar, pois pertencemos a Deus e Ele pertence a nós. Confiança no serviço. Paulo também declarou: Deus a quem sirvo. Atos capítulo 27, versículo 23. Paulo deu-nos o exemplo do segundo segredo para vencer as dificuldades. Devemos lançar nossas dificuldades sobre Cristo, Filho do Deus imutável, que jamais trairá nossa confiança. Todos nós servimos a Deus ou aos nossos próprios desejos. Esses desejos, muitas vezes, são instrumentos propensos ao pecado, porção do mundo infame pela conveniência da traição. Muitos, quando jovens e fortes, servem ao mundo de seus próprios desejos. Pensam que este mundo continuará a apoiá-los e a dar-lhes a segurança do prazer pessoal. Mais cedo ou mais tarde, contudo, o mundo os trai. Sua juventude desaparece e tornam-se pessoas idosas, frágeis e trêmulas. Confie no dinheiro e ele falhará. Confie em sua posição e a perderá. Confie no poder e ele o deixará. Confie na fama e ela o iludirá. Mas confie em Deus e ele jamais falhará. Cristo levou uma vida de serviço. Ele nasceu em uma manjedoura em meio à pobreza porque desejava ser amigo dos solitários. Por causa dos nossos pecados, ele carregou a cruz. O próprio Deus abandonou a Cristo. Por um pouco de tempo, Jesus clamou da cruz: meu Deus, por que me desamparaste?
Ele desejava ser amigo do que tem o coração quebrantado. Jesus provou a morte e ressuscitou. Queria ser amigo dos que precisavam da vida e da paz eterna. Se Jesus for o seu Senhor, a mesma atitude de serviço encontra-se em você. Há de desejar servir a Deus. Ele deseja servi-lo, ainda que você seja pobre, ainda que se sinta solitário ou solitária, ainda que tenha o coração partido e ainda que você prove a morte. Deus jamais te deixará só. Ele permanece seu amigo em toda e qualquer experiência que você passar. Paulo sabia disso. Embora passando por uma forte tormenta, sabia que Jesus estava com ele no meio da tragédia. Paulo podia pôr-se em pé e declarar que servia a Deus, e porque Paulo servia a Deus, ele enviou-lhe um anjo, um mensageiro divino com a promessa de libertação. Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Atos capítulo 27, versículo 24. Se você fielmente servir a Deus com seu dinheiro, seu tempo, sua vida e seus talentos, então, quando as dificuldades chegarem, Deus enviará seu anjo a fim de ajudá-lo. Deus estará com você não apenas durante os dias bons, mas também quando você estiver passando pelas escuras tempestades da vida. Ainda que o mundo te abandone por completo, a confiança de Deus permanece eterna. O poder da promessa. Por meio de seu anjo, Deus deu uma promessa a Paulo. Ao declarar Paulo sua fé em tal promessa, liberou um poder que a fez frutificar. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Atos capítulo 27, versículo 25. O poder da promessa de Deus é o terceiro segredo que Paulo nos mostrou durante a tempestade. Deus é todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus não pode mentir, pois Ele é a verdade. Uma vez que Deus fale, a coisa será feita. Você pode, portanto, colocar sua fé completa na palavra de Deus, a Bíblia. Precisa ler a Bíblia continuamente e pedir que o Espírito Santo lhe mostre as promessas que Deus deseja aplicar às suas circunstâncias. Em toda situação, peça que o Espírito Santo tome uma promessa bíblica e a torne real para você. Uma vez que isto aconteça, você terá o Deus Todo-Poderoso em quem depor sua confiança. Pode ser que você não veja mudanças imediatas, mas a promessa de Deus permanece verdadeira. Continue crendo em Deus, Ele é fiel para cumprir suas promessas. Um dos pastores assistentes de minha igreja descansou na promessa divina de lhe prover as necessidades da vida e encontrou uma inusitada fonte de provisão. Quando os comunistas invadiram a Coreia do Sul, tentaram destruir o cristianismo, matando 500 pastores e arrasando 200 igrejas. Muitos pastores tentaram escapar, mas o pastor que mencionei acima decidiu ficar, desejoso de continuar a cuidar de sua congregação. Durante o dia, ele se escondia nas montanhas, à noite voltava para a cidade a fim de exercer as atividades de pastor. Certo dia de inverno, porém, a neve era tão espessa que ele se perdeu. Procurou o caminho da cidade, mas não o encontrou. Chegada à noite, ele estava com frio, fome e exausto. Não conseguiu encontrar o caminho da cidade. Ajoelhando-se na neve, orou: Senhor Jesus, minha vida e morte dependem de ti. Coloco-me em tuas mãos. Creio em tua promessa de suster-me e preservar-me a vida. A única coisa que posso fazer é deitar-me na neve e dormir. Por favor, cubra-me com teu manto protetor durante a noite. Ele adormeceu. Na manhã seguinte, despertou, sentindo-se aquecido e confortável. Ao abrir os olhos, viu que um enorme tigre
dormira encostado nele a noite toda. O tigre começou a lamber-lhe o rosto e ele não sentia medo algum, porque, oh glória a Deus, ele não sentia medo algum porque estava repleto do Espírito Santo e da promessa de Deus. O tigre parecia-lhe mais um gato de estimação. Embora enfrentasse perigosa tempestade, com o vento assobiando ao redor do navio, as ondas elevando-se a proporções montanhosas, o navio sendo jogado ao redor como um pequeno brinquedo, as pessoas a bordo sem esperanças, ainda assim, Paulo permaneceu firme e declarou pertencer a Deus. Ainda assim, ele declarou servir a Deus. Ainda assim, afirmou sua confiança na promessa divina. Mediante essas 3 confissões de fé, segredos para vencer as tormentas da dificuldade, Paulo permaneceu firme. Que nós também tenhamos a segurança de pertencer a Deus por meio da fé em Cristo. Se você não tiver certeza desse fato, é a pessoa mais infeliz de todas. Mude essa situação nesse instante, convidando a Cristo como seu Salvador e a Deus para ser seu Pai. Servamos nós também a Deus. Se você colocou a confiança nas coisas do seu desejo terreno, saiba que elas o desapontarão. Que Cristo seja seu Senhor e também seu Salvador. Ponha sua confiança no Deus eterno, que nunca falhará. Coloquemos também nossa confiança na promessa de Deus. Leia a Bíblia regularmente e deixe que o Espírito Santo faça com que as promessas específicas tenham vida para você. Declare tais promessas com ousadia e passará pelas tormentas das dificuldades como Paulo, e todos ao seu redor serão levados a salvo até a praia. Atos capítulo 27, versículo 44. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.